Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Colina Política. Hoje eu queria começar um pouquinho diferente. Por conta das confusões em que eu acabei me metendo no TikTok, eu vou parafrasear um atormentado poeta inglês chamado Samuel Coleridge, que ele dizia: se pudéssemos aprender com a história, quantas lições ela poderia nos ensinar? Mas, infelizmente, a paixão cega os olhos e a luz da experiência é apenas uma lanterna de popa que ilumina apenas as ondas que deixamos para trás. Passado esse momento intelectual, eu vou voltar a falar as besteiras que eu falo sempre. E eu quero apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, grande amigo de muito tempo, Leonardo Ferreira. Léo, brigadão, cara, pela presença. Eu que agradeço você, agradeço o Ricardo. É uma satisfação enorme ter você aqui. Para vocês que ainda não conhecem Léo é formado pela UFES em Relações Internacionais, o cara que vai ter gabarito para falar o que a gente vai falar hoje aqui. Né? E foi um cara que morou em Taiwan, passou um tempo na China também. China, Hong Kong, Macau, Havaí. Então é um cara que vai ter bastante história para vocês hoje. Léo, eu queria começar a gente falando sobre relações internacionais. Qual é o objeto de estudo das relações internacionais? E eu queria que você desse uma opinião própria sua de como é que você está vendo o cenário mundial. Bem, vamos lá. O objeto de estudo das relações internacionais é o sistema internacional em si, né? Porque, por exemplo, quando a gente estuda direito, a gente estuda praticamente direito de determinado país, né? O direito interno de cada país. Quando você estuda, por exemplo, a Constituição, tem a Constituição do Brasil, tem a Constituição dos Estados Unidos, mas as relações internacionais, elas estão preocupadas em estudar a partir daí para fora. As relações entre Brasil, Estados Unidos, Europa, China, todos esses países, né? E aí a gente procura se debruçar sobre o que é e como funciona o sistema internacional, que é bem diferente do que um governo, né? Do que um país, né? Aproveitando que você falou que é bem diferente, eu sempre tive uma dúvida. A gente que é leigo, que é afegão médio, a gente vê a ONU como se fosse uma espécie de governo supranacional. A ONU tem algum poder decisório em alguma coisa ou eles são só um local que tenta mediar os conflitos? Bem, eu acredito que é mais um local onde tenta se mediar um conflito, né? Porque, no fim das contas, o que prevalece é a vontade dos estados mais desenvolvidos, né? Os estados que mandam no sistema. Porque, assim, o sistema internacional ele é considerado anárquico. Puxa só um pouquinho o microfone para você. Opa! Pronto. O sistema internacional ele é considerado anárquico. Que é o quê? Não existe um governo. Não tem um governo lá em cima, como tem o presidente do Brasil, por exemplo, para dar as ordens, vamos dizer assim. Ou seja, ele é anárquico, mas ele não é desorganizado. Por exemplo, ele não é desorganizado. Não tem um governo, mas não é desorganizado, porque existe a política internacional, né? Claro que a gente está sempre num cabo de guerra. Sim. País puxa para um lado, China para um lado, Estados Unidos para o outro, Europa para o outro. Aí tem os outros países revisionistas que puxam para o outro de cá. Mas, quer queira ou quer não, existe uma ordem, né? Essa ordem é anárquica, mas existe uma ordem. E a ONU ela foi criada justamente no pós-Segunda Guerra, né? Justamente para tentar, vamos dizer assim, dar uma organização maior. Uma organização maior nesse sentido. Porque a ONU ela surgiu... tem duas teorias que são muito fortes nas relações internacionais, né? Que são a teoria realista ou neorrealista, né? Que são teorias que falam sobre essa questão dos embates entre os estados, que sempre, possivelmente, vai haver conflito entre os estados e tal. É uma teoria que vê o mundo de uma forma mais pessimista, justamente porque o sistema ele é anárquico. Sim. E tem a teoria liberal das relações internacionais, que vê o mundo com mais cooperação, através do comércio, através de instituições como a ONU, para dar uma ordem mais nesse sistema, para que as coisas fiquem mais, vamos dizer assim, ligadas, os países fiquem mais ligados e assim as relações se tornem mais pacíficas. Entendi. Então, eu vejo o mundo não como um mundo realista, neorrealista, ou como um mundo liberal. Eu acho que o mundo ele pode ser tudo. Ele é um meio termo disso. É um meio termo, isso. Eu acho que uma prova disso é a questão da Rússia com a Ucrânia, porque antes da guerra, todo mundo estava pensando dessa forma. Não, mas a Rússia tem relações com a Europa inteira. Se eles iniciarem a guerra, eles vão romper relações. E aí eles não vão arriscar isso. E o Putin arriscou. Isso. Exatamente isso. Para você ver que o que vale mesmo é a vontade de um Estado, principalmente quando ele se sente ameaçado, né? Por isso que muitas pessoas falam que a teoria realista é a teoria que se sobressai mais.
porque não importa se você tem instituição, se você tem fluxo de comércio importante com certo país, se você sente a sua segurança ameaçada, você vai lá e vai invadir. Mas claro que tem várias questões por trás, né? Se você tem uma rede de comércio e tudo, você pondera mais. Você tem que ponderar. Por isso que eu digo que o mundo ele é um mix de tudo, né? Uhum. E aquela questão da Ucrânia, meu Deus, é realmente uma coisa bem, bem louca. Tem um cara que eu gosto muito, que chama Clausewitz. Eu não sei se você conhece. Clausewitz é o autor Da Guerra. Exatamente. É justamente o livro que eu vou citar. Para vocês que não conhecem, pessoal, da mesma forma que Sun Tzu era o grande estrategista do Oriente, Clausewitz era o estrategista do Ocidente, né? E ele tem uma frase que ele diz que a guerra é a continuação da política por outros meios. Isso. Que é justamente isso. A relação entre a Ucrânia e a Rússia ela era uma relação política, de interesses conflitantes, e essa relação ela foi continuada através da guerra. Então a guerra é entre aspas, é uma extensão da política, né? Exatamente. Eu acredito até que o Clausewitz, ele vê que a gente está sempre em guerra, na verdade, como você mesmo falou. Só que existem momentos que a gente está em uma guerra não belicosa, onde a gente não está se atacando, e momentos que a gente está numa verdadeira guerra, né? Sim. Só que a gente está sempre em guerra. Só que a política, ela é a guerra por outros meios, né? O que é que o Clausewitz ele fala? É justamente você equilibrar os meios com os seus objetivos. Objetivos e meios. Agora eu me atrapalhei, mas é você equilibrar os seus meios para você atingir seu objetivo. É isso mesmo. Por exemplo, se você é meu inimigo, você é um outro país, você é meu inimigo, eu quero te atingir, mas eu não preciso necessariamente agir de forma belicosa com você. Eu vou atingir nos seus meios para tentar reduzir ele, para assim reduzir os seus objetivos. E assim eu consigo os meus objetivos, basicamente sim. isso. Quando isso não dá certo, aí eu vou lá e invado você. Aí já é outra forma de fazer política, né? Já é a guerra propriamente dita. Um exemplo disso é que assim, o objeto de estudo do Clausewitz foram as guerras napoleônicas, né? E um exemplo disso é que o Napoleão, sabendo que não poderia enfrentar belicamente a Inglaterra, ele fez o bloqueio continental para impedir que a Inglaterra conseguisse fazer comércio, né? Então assim, ele tentava afetar o pessoal de uma outra forma. Exatamente isso. É mais ou menos o que vem acontecendo com a China, né? Sim. Porque a política externa da China hoje, ela é muito voltada para essa nova rota da seda, Sim. que é o One Belt, One Road, né? Que eles chamam. Qual é essa nova rota da seda? Você consegue explicar pra gente? Sim. Basicamente é porque a China ela tem uma política externa mais ou menos voltada, vamos dizer assim... Sabe aquele episódio do Dragon Ball que o Goku faz a Genkidama e ele pede, levantem as mãos! Sim. E todo mundo levanta a mão e manda poder pro Goku. Sim. Eu acho que a política externa da China é parecida com isso. Ela tá lá como um grande império do meio e ela recebe, para que ela fique poderosa, ela precisa receber a força de vários lugares. E quais são esses lugares? Ela criou para isso o One Belt One Road, né? Que é a nova rota da seda. Por terra e por mar. É por isso que a política externa da China, ela é toda focada na geografia, toda focada na geopolítica e na geografia. Tipo assim, ela vai analisar estreitos, canais, ela vai analisar várias coisas da geografia para saber se tem como aquelas fontes de riqueza cheguem até seu território. Por isso que eles dão tanta importância para o Mar do Sul da China e eles estão avançando território naquela região ali, né? Exatamente. Eles tentam cada vez mais construir ilhas artificiais, né? Tem umas ilhas bem famosas, são as Ilhas Paracel, que ficam no Mar do Sul da China. A China vive reivindicando essas ilhas sob seu território, porque através disso ela vai usar o direito internacional a seu favor, né? Para que ela consiga abrir o mar mais amplamente para que as coisas cheguem até ela, né? Porque a China ela tem um problema sério, que acho que a gente vai falar depois, sobre a questão de Taiwan, né? Sim. Taiwan, junto com a Coreia do Sul, junto com o Japão, junto com as Filipinas, se você pegar o mapa, você vai ver que eles formam um certo bloqueio à China. Um bloqueio marítimo. Então a China se preocupa muito com isso, porque esses países são aliados dos Estados Unidos. Então você vê como o mundo é tipo assim, um cabo de guerra. É um cabo né? de guerra. A China ela tem que trabalhar muito essa questão da geografia para que ela se fortaleça, porque senão ela se sente ameaçada. Já que a gente tá falando sobre a China, cara, eu vou fazer 2 perguntas e aí eu queria que você respondesse as perguntas contando uma história. Opa. É mais ou menos o seguinte. Primeiro, hoje, a China é comunista ou socialista? E segundo,
que aí é a história, como é que se deu esse processo de formação da China imperial, assim, resumidamente, até a China que a gente conhece hoje? Porque a China era agrária até pouco tempo atrás, assim, se a gente olha um período um pouco mais longo da história. Isso. Então, a China ela foi império durante muito tempo, né? E a China ela virou uma república, se não me engano, em 1912, 1913, por aí. Foi quando... Recente, isso. Foi quando o último imperador caiu. E aí deu origem à República da China, que foi comandada por Chiang Kai-shek, né? Do partido Kuomintang. Só que não foi um bom governo. Foi um governo muito ditatorial, muito opressor e etc. O que abriu a margem para que os comunistas como Mao Tse-tung pudessem assumir o poder, derrubar Chiang Kai-shek e criar a República Popular da China, né? Eles fizeram, por exemplo, quando eles chegaram, reformas importantes que precisavam ser feitas naquele momento, né? Uhum. Porque a China ela passava por uma severa crise de fome. Quando eles fundaram a República, o próprio Kuomintang ele não foi capaz de mudar essa situação. Então, quando o Mao Tse-tung assumiu essa questão da fome, reforma agrária, questão de terra, tinha muito conflito em relação à terra. Muitas coisas nesse sentido foram mudadas, né? Claro que você pega também a parte ruim, que tem do Mao Tse-tung, ditador, também opressor. Realmente, são dois opressores, né? Tanto o Chiang Kai-shek quanto o Mao Tse-tung. Mas o que acontece? A China, ela não virou o que ela é hoje através do Mao Tse-tung, né? Ela virou o que ela é hoje com uma abertura econômica que a China promoveu. Que, se não me engano, foi a partir dos anos 70, anos 60, que o mundo deu um boom e a China também, junto com o mundo, deu um boom, né? Foi quando ela abriu o seu mercado. E hoje, a gente dá para dizer que a China é o quê? É um socialismo de mercado? Eu já ouvi esse termo. Eu acho um pouco... A gente começa a fazer vários neologismos, né? Para tentar encaixar, botar rótulos nas coisas que a gente desconhece. Eu acho que é parecido com as teorias da RI, né? É uma mistura de tudo. Na política, ela se diz como socialista, né? O Partido Comunista Chinês. Uhum. Mas na economia é um país totalmente aberto para o mundo, né? A China é tipo assim... Você conhece um empresário chinês, ele é uma pessoa assim que faz de tudo pelo lucro, né? Como todo empresário, né? Tanto que a gente sempre brinca, né? Que chinês gosta de dinheiro, né? Tipo, sempre tem que ter... foco no dinheiro. É dinheiro, dinheiro, dinheiro. É tipo um americano da vida, né? E... No meio dessa confusão da China se tornar uma... Eu não sei se foi quando o Império caiu e a China se tornou uma república ou foi no surgimento da República Popular da China que houve essa migração dos derrotados para Taiwan. Como é que foi isso, cara? Opa, vamos lá. É porque a China, ela derrubou o Império, né? E aí os nacionalistas do Kuomintang assumiram o poder na China. Isso aí aconteceu nesse meio termo... Começou já uma revolta comunista, com Mao Tse-tung liderando e tudo. Só que aí explodiu a Segunda Guerra. E aí, o que foi que aconteceu na China? Eles dois se uniram. Os comunistas com os nacionalistas, eles se uniram para derrotar o Japão, porque o Japão tinha invadido a China. Eles se uniram. É bem interessante, né, isso na história da China. Eles se uniram, expulsaram os japoneses, e aí depois falaram, pronto, agora sim, a gente pode brigar aqui dentro. É bem, bem louco, né? Só na China essas coisas, eu acho tudo muito legal. É tipo, a gente se une para defender a democracia. Exatamente isso. E aí, nesse contexto, eles voltaram a brigar. Só que Mao Tse-tung foi muito mais esperto, porque nesse momento que eles estavam unidos, os comunistas eles já conseguiram cativar boa parte do exército, das pessoas que apoiavam os nacionalistas de Chiang Kai-shek. Então, houve esse embate e os nacionalistas de Chiang Kai-shek acabaram recuando. E vieram recuando do norte, né? A primeira capital da China, quando foi fundada pelo Chiang Kai-shek, era Nanjing, que significa em chinês capital do sul. E aí lá em cima tinha Beijing, que é a capital do norte, fundada pelos comunistas. Eles de cima para baixo vieram empurrando os nacionalistas, os comunistas, né? Vieram empurrando os nacionalistas, até que eles foram recuando, até atravessarem o mar do sul da China, né, o Estreito de Taiwan, e chegaram até a ilha de Taiwan, que é uma província da China. E lá eles falaram, não, aqui vocês não venham mais. Aqui somos um governo, aqui é a República da China, não é a República Popular da China. Aí o Mao Tse-tung falou, então peraí, eu vou invadir também.
e vou acabar com a raça de vocês para sempre. Só que aconteceu um ponto crucial nessa história. A Guerra da Coreia. Quando chegou a Guerra da Coreia, a China teve que se meter na guerra, porque, como é que eu falo? Naquela época, os Estados Unidos, quando eles entraram junto, eles começaram a derrotar a Coreia do Norte, né? E já estavam chegando num nível já próximo das fronteiras da China, lá no norte, lá perto da região de Então, Dalian. eles queriam evitar que a guerra chegasse até eles. Exatamente. Aí eles entraram e aí, de uma certa forma, mesmo que eles não tenham entrado com um forte potencial bélico, mas eles tiveram que se preparar para se acontecesse o pior, né? A Guerra da Coreia foi uma época onde quase estoura uma terceira guerra mundial. Então, isso fez o quê? Que eles atrasassem a invasão a Taiwan e pegassem o Chiang Kai-shek e os nacionalistas. Só que aí, Taiwan e a China viraram uma certa anomalia global, né? Porque viraram duas Chinas. Virou a China nacionalista e a China comunista. Duas Chinas. E nesse momento, o mundo inteiro e a ONU reconheciam Taiwan como a China legítima. E a China comunista não, apesar de ser bem maior, de ser mais poderosa, mais dinheiro e tudo, mas reconheciam Taiwan. Aos poucos foi que o mundo foi mudando. Porque a gente não pode esquecer que isso se deu também no contexto da Guerra Fria. Sim. E aí, então... Os Estados Unidos reconheceu o lado capitalista da guerra. Exatamente. Né? Os Estados Unidos só foi reconhecer a China comunista em 1971. Com o desgelo, né, que aconteceu lá. E com a abertura que você disse que ocorreu mais ou menos nos anos 70, né? Exatamente, isso. É engraçado porque... Não sei se engraçado é a palavra, mas... Quem olha de fora e vê alguns jornais falando sobre a China, por exemplo, vai ouvir falar sobre a política da uma China. Tanto que a gente chama Taiwan de Taiwan, a gente não chama de República da China. E a gente chama a China de China e não de República Popular da China. Porque, assim, para eles relaxarem as tensões com a China, eles dizem, ó, só existe uma China, outra é Taiwan. E não reconhecem a independência de Taiwan com a China. Exatamente. E porque acho que também Taiwan hoje em dia já tem... Esse conceito de República da China já vem sendo abandonado há muito tempo. Hoje em dia, Taiwan é uma certa anomalia de país, vamos dizer assim. Isso não é a palavra pejorativa, é só que é um estado diferente dos demais. Porque é um estado, de fato, que tem seu presidente, suas instituições, sua moeda, tudo, mas é um estado que não é reconhecido pelo mundo. O que é reconhecido é a China, né? E Taiwan é reconhecido como uma província da China. Então, é uma coisa, assim, bem diferente, né? É uma coisa bem diferente. E as pessoas têm abandonado esse termo, assim, de... Eles nem querem mais ser China, né? Exatamente. Na verdade, assim, quando os nacionalistas recuaram para Taiwan, que eles falaram, aqui é a República da China nacionalista, eles formaram um sistema fechado lá, político. Trouxeram as instituições da China para cá, meio que fizeram uma cópia. Só que ao passar dos anos... Isso aí acabou gerando um sistema político fechado com novas, como eu posso dizer... formato diferente. Com novos formatos, isso. Porque acabou acontecendo o quê? Taiwan acabou virando democrático. Coisa que não era com Chiang Kai-shek. Quando ele chegou, ele era do mesmo jeito que ele era na China, né? Ditador e tudo mais. Promoveu uma série de políticas ditatoriais de opressão aos nativos de Taiwan, etc. Só que com o passar do tempo, o Kuomintang ele foi se afrouxando. Novas forças políticas foram nascendo em Taiwan, forças políticas de independência, de questionamento à ordem ditatorial do Kuomintang, e aí aconteceu a democracia. Nesse sentido que aconteceu a democracia, começou a ter o legislativo, né? Tem o executivo, né? Mas começou a ter o legislativo Yuan lá em Taiwan, e dessa forma, Taiwan é um país que enquanto houver esse embate entre Estados Unidos e China, que os Estados Unidos falam não toca em Taiwan, enquanto houver esse embate que a China não consegue invadir Taiwan, Taiwan por si só não vai se integrar à China e nem vai se separar, porque em Taiwan tem várias forças políticas. Basicamente são duas forças. Uma força que é pró-China, mas não de se integrar de volta, vamos dizer, não vamos pontuar isso. Mas é uma força que é pró-China e uma força que é pró-independência de Taiwan, que usa a cor verde. Uhum. Então, enquanto uma puxa para o lado, a outra puxa para o outro, nesse sistema político fechado que se criou lá. Então, Taiwan sempre vai permanecer do jeito que está, do jeito diferente, de um país diferente do jeito que é, enquanto houver lá em cima desse sistema criado, fechado, enquanto tiver lá em cima a China e os Estados Unidos
fazendo um equilíbrio, vai acontecer isso. Taiwan vai permanecer do jeito vai que tá. permanecer do jeito que tá. Só para ilustrar, existe uma lei americana que diz que os Estados Unidos eles são obrigados a intervir caso Taiwan seja atacado. Então, assim, se a China invade Taiwan, os Estados Unidos é obrigado a mandar exército e travar uma guerra contra a China. Então, Exatamente. Assim, é a Terceira Guerra Mundial. É por isso que eu fico pensando, às vezes a gente nem olha tanto para Taiwan, a gente fala, a Ucrânia vai acontecer a Terceira Guerra Mundial, não sei o quê. Mas às vezes eu acho que um possível epicentro da Terceira Guerra Mundial está Seria lá, Taiwan. nesse conflito. Isso. Só que assim, ultimamente aconteceram 2 fatos no mundo que estão fazendo a gente começar a repensar essa ideia, inclusive até a mídia lá de Taiwan, que é a guerra da Ucrânia e a questão do Afeganistão. Por quê? Porque os Estados Unidos eles abandonaram o Afeganistão. Sim. E eles tinham o Afeganistão como uma política que eles eram uma política assim crucial para os Estados Unidos naquela região, uma região de contenção de China, de Rússia. O Afeganistão era um ponto que era crucial os Estados Unidos ter uma base ali. E eles dominaram o Afeganistão. E agora eles saíram de lá, largaram o Afeganistão. Isso aí fez o quê? Já acendeu uma luz vermelha em Taiwan. Porque eles falaram, peraí. Eles estão mais distantes. Peraí, eles abandonaram o Afeganistão, que era tão importante para eles, em uma região que é o pivô da Terra. E o que pode acontecer com a gente? Será que eles não vão abandonar a gente? Mas vamos deixar, vamos segurar. E aconteceu o que agora? A guerra da Ucrânia. Poxa, a Ucrânia, os Estados Unidos estavam assim, pelo menos no discurso, dizendo que ia defender a qualquer custo, né? Que eu acho que fez até o Zelensky fazer uns cálculos errados. Sim. E permitir que a Rússia invadisse. Então, é uma coisa assim que acende assim, um alerta muito grande em Taiwan, porque se questiona até que ponto os Estados Unidos ele é fiel no seu discurso. Por mais que exista uma lei que diga que os Estados Unidos vai me ajudar e tal, mas até que ponto? E isso já está fazendo com que a China já comece de novo a fazer exercícios militares em Taiwan. Eu acho que já para esticar a corda... Para ver até onde eles podem ir. Para ver até onde eles podem ir. É por isso que eu acho que no dia que acabar esse equilíbrio entre China e Estados Unidos, aí sim a China vai ter o caminho todo livre para retomar Taiwan de volta. E você acha que grande parte dessa aceitação americana é por conta do presidente atual? Porque assim, eu lembro que quando os Estados Unidos saiu do Afeganistão, a galera falava, se fosse o Trump não sairia dessa forma. O outro, a Ucrânia a mesma coisa, né? As tensões com a Ucrânia já existiam no governo Trump, mas não tinham escalado dessa forma. Não, com certeza. Você acha que se fosse o Trump não aconteceria essas coisas? Não, eu acho que aconteceria. Não. Se fosse o Trump presidente? Se fosse o Trump presidente, aconteceria da mesma forma. Da mesma forma. Isso porque o Trump, ele é bom de discurso, mas ele não pode ir contra os fatos, o que está acontecendo. Porque os Estados Unidos, ele já não é a potência que ele era. Tipo assim, a gente é de uma geração que a gente realmente vai enxergar os Estados Unidos como potência. Sim. Mas se a gente pegasse assim, ao longo dos anos, os Estados Unidos ele vem em constante declínio. Ele vem num declínio constante. Sim. Então, o próprio Trump, ele mesmo começou a retirada dos Estados Unidos, do exército, de tudo lá do Afeganistão. Sim. Acho que o Biden só fez terminar o serviço, né? Então, eu tenho certas dúvidas aí, nem é defendendo o Trump, mas só pra pontuar algumas coisas, vou citar Clausewitz de novo, que eu gosto muito dele. É porque a galera que é externa não conhece, né? Mas quem estuda política e essa questão internacional, Clausewitz é crucial. Ele dizia que existiam 2 tipos de guerras parciais e guerras totais. As guerras totais você vence submetendo o inimigo. Então, assim, guerras totais, a Segunda Guerra Mundial, que acabou invadindo Berlim e cercando os nazistas. As guerras parciais, elas só terminam mediante acordos. Por exemplo, a guerra na Ucrânia se tornou uma guerra parcial. Porque, apesar da Ucrânia estar totalmente em guerra, mas a Rússia não está em guerra. A guerra está da fronteira da Ucrânia para lá. E aí, era a mesma coisa do Afeganistão. A guerra do Afeganistão era uma guerra parcial, em que o Afeganistão estava inteiramente em guerra, mas os americanos estavam vivendo a vida deles normal. Então, assim, eles não tinham tempo, os recursos deles ainda existiam. Então, eles podiam passar a vida inteira como eles passaram anos ali. Como é que você termina guerras parciais? Mediante acordo. E como é que eu sei que eu venci uma guerra que eu terminei por um acordo? Se eu termino numa posição melhor do que a posição que eu estava antes. Os Estados Unidos invadiu o Afeganistão, o Iraque, por conta do 11 de setembro, basicamente. Guerra ao terror e toda aquela maluquice. Isso aí. Então, assim, hoje, qual é o grupo terrorista que vai ter a ousadia de novamente atacar os Estados Unidos, sabendo que os caras podem acampar na casa dele durante 20 anos?
Ninguém faz mais. Então, assim, fazia muito sentido o Trump fazer um acordo com o Hamas ou com qualquer grupo terrorista que fosse, porque ele tinha segurança de que o território dele estava protegido. Aí é o ponto de Taiwan. Eu não sei se Taiwan tem essa segurança toda. Porque, assim, a discrepância entre eles e a China, e volta porque a gente tava falando dos dois conceitos do Perdão, não lembro agora. Neorrealismo e liberalismo. Tem que ver até onde os Estados Unidos estão dispostos a encerrar as relações comerciais que eles têm e comprar uma guerra que, entre aspas, não é deles. Exatamente. E até um ponto interessante nisso que você falou do Clausewitz, é parecido com o que Maquiavel fala. Porque Maquiavel fala que não basta você ganhar uma guerra. Não basta você assumir um território se você não consegue governar. O que aconteceu com os Estados Unidos no Afeganistão, né? Sim. O que pode acontecer até com a China em relação a Taiwan, se ela tomar de volta, né? Então é uma questão assim bem complicada. E agora, assim, a gente já falou bastante de política internacional. Eu queria saber, deixar o campo teórico um pouco de lado e as nossas opiniões. E eu queria saber das tuas experiências em Taiwan, na China. Você chegou até aí à fronteira da Coreia do Norte, Hong Kong. Como é que o povo lá vê esse tipo de coisa, esse tipo de movimentação? Como é a vida dessas pessoas lá, já que é um país anomálico, né? Isso aí, Taiwan, né? Bem, uma coisa bem interessante é a vida lá funciona completamente, vamos dizer assim, melhor do que a gente imagina aqui, né? Quando a gente vê que a mídia fala, escalou a tensão lá em Taiwan, no Estreito de Taiwan, a China tá mandando um destroyer, e aí a secretária de Estado americana está visitando Taiwan, então, meu Deus, que tensão. Mas as coisas, eles já estão acostumados com isso. Tipo assim, a vida flui, eles só falam, dane-se, é só discurso, não vai acontecer nada. Então, é uma coisa assim... Eu sempre, todo mundo, quando passavam essas manchetes, vinham me perguntar, e aí, seus amigos, como é que estão? Não sei o que, eles devem estar, coitados, devem estar com medo, acuado. Aí eu vou mandar uma mensagem. Aí todo mundo respondia, não, isso é balela, é discurso, é só mídia, não vai acontecer nada, a China só ameaça, a gente tá cansado, é sempre a mesma história, não vai acontecer nada. Porque eles sabem que enquanto houver esse equilíbrio entre China e Estados Unidos, o sistema deles, o jeito de país deles não vai mudar. E eles têm esperança de que isso mude, assim, realmente? Eles acham que em algum momento isso vai ser alterado? Pro bem ou pro mal? Eu conversei, assim, com algumas pessoas que acham que o que é provável de acontecer é mais fácil Taiwan voltar a ser anexada à China do que ser independente. Mas eles veem como algo assim num futuro muito distante. Até porque, assim, como eu disse, os Estados Unidos ele está em um declínio. Desde os anos 70 ele vem em declínio como potência. Mas, mesmo assim, os Estados Unidos ainda é uma gigantesca, astronômica potência militar. Sim. Pode não estar mais como uma potência econômica como a China, mas ainda é uma potência gigantesca militar. Então, acho que é por isso que a China ainda não tomou Taiwan de volta. Porque pelos cálculos que eles fazem, ainda não dá para fazer isso, ainda é uma coisa muito incerta. No dia que eles tiverem a certeza de que dá para invadir sem, vamos dizer assim, uma reação americana, como foi o Afeganistão, como foi a Ucrânia, aí eles farão isso. Mas até o dia de hoje, isso é uma questão que, assim, tá fora do jogo. Uhum. Eu ainda acho que a questão econômica da China não vai se sustentar assim durante muito tempo. Porque eles... Quando você tem muito controle, você consegue inflacionar certas coisas e esticar a corda. A gente cansou de ver aqui, por exemplo, o Bolsonaro, só para ficar mais claro, o Bolsonaro deu uma canetada e baixou a gasolina. Você tá com o poder na mão, você consegue manipular e segurar certas coisas. Eu não sei se esse agigantamento da China ele se mantém. E no caso dos Estados Unidos, total, concordo com você. Eles tinham uma hegemonia mundial e essa hegemonia ela vem caindo, né? A Coreia do Sul vem crescendo muito, o Japão vem crescendo... A Ásia. Eu lembro quando a gente era ensino médio, que a gente ouvia, né, o dragão asiático era a China e os tigres asiáticos... O entorno. E o entorno, né? Então, assim, a gente tá vendo o Ocidente, no geral, a Europa vem caindo, os Estados Unidos vem caindo, mas tem uma frase que eu gosto muito, não sei nem de quem é. Brandini, se você souber, você me diz de quem é, que é Never Bet Against America. Mas já ouviu, né? Cara, é isso, assim, os Estados Unidos caem, eles podem demonstrar fraqueza, o que for, mas não dá pra peitar os caras. Não dá pra peitar os caras. Por enquanto não dá,
Entende? Então, assim, a Rússia peitou, mas peitou de uma forma diferente. Você vê que, assim, eles tinham um certo entorno, eles se estruturaram de uma certa forma, estreitaram relações com a China, o Putin fez a maior reserva de moeda do mundo, né? Ele comprou muito dólar, comprou ien, o cara se preparou para a guerra. E eu não vejo a China preparada dessa forma para enfrentar economicamente o mundo inteiro como um bloco. Will, licença. A frase que você acabou de dizer é de Warren Buffett. Warren Buffett. Citei bem. Citei bem. Bem, mas a questão é, a China ela trabalha como um projeto de país a longo prazo, né? A política externa da China, além daquele One Belt and Road que a gente falou, também é uma política que ela é revisionista do sistema internacional. Ela é uma potência que ela tenta trabalhar com países do Sul, vamos dizer assim, né? Por exemplo, Brasil, países da África, Índia, apesar que a Índia ainda não é anti-China, né? Vamos dizer assim, porque elas duas se ameaçam, né? São vizinhas potentes, dois vizinhos potentes sempre vão estar se ameaçando. Sim. Só são divididas ali pela Cordilheira do Himalaia. Mas, assim, a China e a Índia, elas juntas, elas formam duas potências que são revisionistas. O que são isso, potências revisionistas? São potências que trabalham para, por exemplo, alterar certas políticas de instituições globais. Como, por exemplo, mudar questões, né, na área da segurança na ONU, dar aos países subdesenvolvidos mais direito de participação, instituições como o FMI, agora vão ter, eles querem criar outras instituições que possam dar empréstimo também, para que o FMI não dite todas as regras do mundo. Então, é uma potência que trabalha dessa forma. Mas aí você fala, nossa, mas aí o que é que a China vai ganhar investindo tanto numa Somália, por exemplo, que é um estado falido? Não, mas a China tem esse jogo da nova rota da seda. Ganha mercado consumidor, né? Além de um mercado consumidor, a política externa da China, como eu falei, ela é toda voltada para a geografia. Então, a gente pode não perceber hoje, que eu acho que já dá para perceber, que tipo, já é bem claro o quanto ela vem crescendo. Mas a política externa da China é um trabalho de formiguinha. É como se você pegasse um mapa e pegasse um puzzle. É puzzle, né, que fala. E você vai montando um quebra-cabeças. E aí, quando ela terminar esse quebra-cabeça, nossa, ela vai ficar muito mais forte. Eu acho, inclusive, que a China tem muito potencial de crescimento, porque é um mercado onde tem muita mão de obra, barata. Então, é assim. A gente vive um momento de transição de potência. O mundo, ele sempre tem momentos de transições de potência. Antes dos Estados Unidos era o Império Britânico, né? Era a Inglaterra, que foi o maior império já visto, assim. Ele tinha vários territórios ultramarinos e etc. E aí, depois que ele declinou, que foi o que durou bastante tempo, acho que foram 100 anos. Já foi menos que outros impérios, né? Mas já durou 100 anos. Depois da Primeira Guerra, nasce os Estados Unidos como uma grande potência. E agora, depois dos anos 70, já vem um certo declínio. E a gente, neste momento que eu estou falando, a gente vive em um mundo que já é de transição. E aí a gente não sabe, né? É como você falou até que ponto a China vai ser capaz de sustentar uma nova ordem global. Por enquanto é difícil falar, porque a China, a nova ordem global, por enquanto ela não consegue sustentar, porque ela se beneficia da ordem vigente, da ordem do dólar dos Estados Unidos. Então, é difícil de falar, para você ver como o sistema internacional é complexo. Né? Isso. Ela se beneficia com os Estados Unidos, ela quer ser a nova potência, mas ela se beneficia da ordem do dólar dos Estados Unidos. Então, é uma coisa bem complexa. É porque, veja, eles estão numa posição confortável, são a potência que mais cresce, estão em ascensão, e para eles peitarem os Estados Unidos, eles têm que arriscar. E nesse risco, eles podem ganhar mais ou eles podem perder bastante coisa. Então, assim, o cabo de guerra, né? Isso aí. A gente vai mantendo ou vai puxando devagarzinho para não correr determinados riscos. Com certeza. Mas você apostaria em quê? Queria uma opinião pessoal, assim. O que você acha que vai acontecer daqui para frente? Com certeza, eu acredito que a China ela vai superar essa fase de transição e vai virar a nova potência do mundo, né? Isso eu não tenho dúvida. Em relação a ser uma potência militar, ela ainda não é. Mas ela está trabalhando fortemente para isso, né?
Mas ultrapassar os Estados Unidos nesse quesito, hoje em dia, ainda está muito distante. Você acha que a aliança com a Rússia é justamente por conta disso? Porque a Rússia é uma potência militar, Sim, mais que a China, inclusive. Sim, com certeza. Nesse momento, esses países revisionistas, eles estão numa fase, vamos dizer assim, de união para peitar esses outros países que são aliados dos Estados Unidos, né? A OTAN, né? O próprio Estados Unidos. Uhum. No início a gente falou sobre a ONU ser mais um local de tentativa de acordo e de apaziguar as coisas, porque eu lembro que na guerra da Ucrânia, o pessoal fazia, a ONU não vai fazer nada. Só que a ONU, para fazer alguma coisa militarmente, ela precisa da aprovação do Conselho de Segurança. A Rússia tá no Conselho de Segurança. Exatamente. Então os caras não vão aprovar uma coisa que vai, prejudicar eles. E tá Rússia e China. Então, assim, volta para isso. O mundo, ele se entrelaçou de uma forma para evitar conflitos globais. Então, eles entrelaçaram comércio, entrelaçaram relações, fizeram tudo para evitar conflitos globais. Só que nada impede que esses conflitos aconteçam. Eu vi só para você falar, Léo, Sim. eu vi uma analogia que foi perfeita. A Europa passou a vida inteira, assim, vida é ótimo, né? Mas passou toda a história tentando evitar conflitos. Então, assim, antigamente, na época dos impérios, dos países, enfim, durante toda a trajetória da Europa, a gente via o príncipe de Portugal casava com a princesa, não sei o que lá, com a sobrinha, para que, criando essas relações, não houvesse conflito entre esses países, entre essas cidades, enfim. Hoje, essas relações são ditadas através do comércio. Mas, novamente, a Rússia e a Ucrânia provam isso, de que não existe relação certa que impeça uma guerra. Isso aí. Só basta você se sentir ameaçado. Entendeu? E assim, a democracia, falha ou não, ela breca certas coisas. Por exemplo, os Estados Unidos, apesar da invasão do Afeganistão, ele enfrentou dificuldades, porque o Congresso pressionava o Executivo para que ou deixasse ou que diminuísse. No caso do Putin, não tem essa, sabe? Ele decide e acabou. Você não tem nenhuma outra força dentro da Rússia pressionando ele ou fazendo esse contraponto, como você disse, que existe em Taiwan. Isso, exatamente. Mas eu posso dizer também uma questão que poderia muito melhorar isso, que vem muito sendo discutida, que é justamente essa questão do Conselho de Segurança da ONU. Porque, por exemplo, olha o quanto de crítica que a gente faz à ONU hoje, que ela não consegue conter os conflitos, ela não consegue, blá, 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 blá. Mas claro que ela não vai conseguir. Por que ela não consegue? Porque a ONU é um retrato do pós-guerra. Tipo assim, a ONU é um retrato do pós-guerra. A forma como ela está estruturada, Conselho de Segurança, Conselho não sei o quê, é tudo um retrato do pós-guerra. Porque pegue quem são os membros do Conselho de Segurança Permanente da ONU. São justamente os países vencedores, né? Estados Unidos, China, Rússia... Quais são os outros? Tem mais algum outro? Tem mais 2, são 5. Isso. Mas, ou seja, é um retrato da Segunda Guerra. E é justamente isso que eu acho tão importante a gente adotar uma política externa revisionista. Porque, por exemplo, veja quantos países hoje têm força para estar dentro desse conselho e não estão. Porque se eles estivessem dentro desse conselho, eles teriam mais voz e, de repente, muitos conflitos seriam evitados. Porque até as coisas se tornariam mais complexas. Tudo bem, é mais complexo? É. Mas a gente tem que seguir o direito com a realidade que a gente está vivendo. É aquela questão do bom, justo e correto do direito, né? Você só alcança o justo e o correto quando você faz algo que você considera como bom. Só que o bom da ONU de hoje em dia tá no passado, tá lá no passado, tá lá atrás, tá no pós-guerra. A gente tem que trazer o bom como a gente vê hoje, na nossa cultura, no sistema internacional de hoje. Como as coisas estão se dando hoje. E dos anos 60, anos 70 para cá, muitos países deram assim um boom de crescimento. Uhum. Por exemplo, é óbvio que a Índia devia estar lá dentro. É óbvio que o Brasil devia estar lá dentro, Conselho de Segurança. Então, eu acho que ampliaria as vozes e eu acho que o mundo talvez se tornaria assim mais pacífico em relação à questão de diálogo e de poder de voto. O que você está falando está me dando uns insights aqui, que é justamente, tipo, é o epicentro do pensamento revolucionário. Eu vou explicar. Toda revolução parte de uma elite que está em ascensão e está insatisfeita com até onde ela pode ir. Então, por exemplo, a gente vai falar sobre a Revolução Francesa, a gente tinha a nobreza que estava em decadência, a gente tinha um clero que, de certa forma, politicamente estava em decadência,
e você tinha a burguesia que estava ganhando dinheiro, estava ascendendo economicamente, mas tinha um limite social. E aí os caras falaram, ó, ou vocês mudam esse limite social pra gente, ou a gente passa. A China tá sendo a mesma coisa. Tá virando pra a forma como o mundo tá posto, tá dizendo, ó, a gente tá subindo. Então ou vocês vão dando espaço pra gente permanecer subindo, ou a gente vai mudar a forma como as coisas funcionam. Isso. Sabe? Você falou do Brasil. Cara, a gente é um dos maiores países territorialmente falando. A gente é a maior referência da América do Sul, sabe? Assim, não existe outro país como o Brasil no mundo. Assim, de tamanho, de riquezas naturais, de potencialidades, de influência. E mesmo assim, novamente, mas eu acho que no caso do Brasil é mais uma questão nossa. Eu acho que se a gente tivesse políticos melhores, aí a importância de me eleger no futuro, brincadeira. Se a gente tivesse políticos melhores, a gente conseguiria. A gente tem o exemplo de Oswaldo Aranha, e até hoje quem abre os discursos nas sessões da ONU é um brasileiro, porque o cara era tão cabuloso que o cara conseguiu ser referência num mundo onde o Brasil não era nada, sabe? O cara foi o precursor do Estado de Israel. Assim, de botar o negócio pra fora. Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente precisa de políticos que sejam estadistas, né? Por exatamente. exemplo, de políticos que saibam enxergar no nosso potencial aquilo que falta pra gente ser a gente tá alavancado. acostumado a ter uma posição meio que assim de funcionário, né? A gente olha pro chefe Estados Unidos ou olha pro chefe China e vai se abaixando e pedindo um pouquinho de espaço, em vez da gente peitar e falar, não, isso aqui é nosso, a gente tem força pra isso. E a gente vai se posicionar dessa forma. Exatamente. No Brasil, pra você ter ideia, falta muito essa questão de gestão, de uma política externa mais altiva, né? Mas eu considero, por exemplo, 3 líderes que foram bem importantes nesse sentido de promover uma política externa que trouxe muito ganhos pra gente. Um é Getúlio Vargas, que eu considero assim como um grande estadista, no sentido de fazer negociação, de fazer um pragmatismo, de saber negociar. Porque no momento que externa não tem ideologia, amigo. Exatamente. Você defende o seu país e consegue o máximo que você conseguir. Você tem que ver como está o cenário lá fora e o que você pode tirar de bom disso. E quem conseguiu isso, na minha visão, foi Getúlio Vargas. Para não dizer que eu defendo só esquerdista e tal, eu já tenho Getúlio Vargas. Acho que o Ernesto Geisel também, ele fez uma excelente política externa, né, que é através do pragmatismo responsável, que quando ele viu que os Estados Unidos já estavam em declínio, ele pegou, peraí, vem aqui Alemanha, vamos aqui com transferência de tecnologia na área nuclear para o Brasil e tal. E acho que o próprio Lula. O Lula, para mim, foi um excelente estadista, principalmente no que tange na política externa, que é a política do Celso Amorim, né, do Antônio Patriota, que é uma política externa ativa e altiva, né? Justamente assim, nessa linha de revisionismo, da gente se unir com que nós somos semelhantes, países Sul-Sul, Brasil, África, BRICS. México, BRICS, Índia, China, justamente para questionar a ordem, para que a gente entre na ordem, porque senão a gente fica muito fadado às decisões de Estados Unidos e Europa Ocidental. A gente fica refém, né? Fica muito refém, exatamente. O Lula, ele... É porque é difícil de usar essa expressão, porque parece... Eu tomei uma crítica esses dias, que era assim, quem é você para criticar o maior líder que o Brasil já teve, um dos maiores líderes do mundo, quando eu falei do Lula? Aí eu contei isso pro meu pai virou pra mim e falou, você não é ladrão, porra! E aí, mas voltando... ele pegou o boom de commodity e ele tinha moeda de barganha. Então, assim, se os meus produtos, o que eu forneço, e o Brasil é um dos maiores produtores de commodity do mundo, se o que eu forneço está em alta, eu consigo barganhar com você, porque você precisa do que eu tenho. Então, assim, eu consigo lhe pressionar mais. Hoje o Brasil, ele tá numa situação que não tá muito favorável, não, pra gente ter esse tipo de política. Mas é o que você falou da China, é a longo prazo. A gente precisa se estruturar para que no futuro, a gente, com o passar do tempo, a gente vá tendo mais força e mais moeda de barganha. Isso aí. Mas, assim, justamente bem complexo, porque, por exemplo, até o governo Bolsonaro, o Brasil estava vivendo um novo boom de commodities, só que não foi aproveitado. Por exemplo, a gente precisa mesmo de um país que saiba trabalhar a política externa. E nesse caso, o governo Bolsonaro, assim, acho que foi, assim, super mal trabalhado, né? Não foi... não houve o diálogo que o Brasil precisava. Porque eu acho que o Brasil, durante o governo Bolsonaro, foi visto como um país desenvolvido que ele não é. Por exemplo, a gente é um país em desenvolvimento. Veja a Coreia do Sul, o tanto que a Coreia do Sul é desenvolvida. Mas a Coreia do Sul, oficialmente, ela é um país em desenvolvimento. Por quê?
justamente para ter vários acordos e ela sair, como eu posso dizer assim, se dando bem em vários acordos internacionais de comércio. Porque quando você é classificado como um país em desenvolvimento, Você tem alguns você benefícios. tem muitos benefícios. E logo quando o Bolsonaro assumiu, tipo assim, eu fiquei de cara, porque eu falei, porra, a gente quer assumir um lugar que não é nosso. Ele, o Brasil tem que entrar na OCDE, o Brasil é um país grande. Mas isso não fazia com que o Brasil crescesse. Porque o nosso lugar, a América Latina, é lugar de país que é periférico no mundo. Todo país no mundo é periférico, com exceção dos Estados Unidos e da Europa Ocidental, e exceção da China, hoje em dia, que está crescendo muito, né? Então, a gente tem que enxergar o nosso lugar no mundo para começar a criticar e dizer, não, eu quero fazer parte das decisões também. Eu quero criar o Banco dos BRICS, eu quero criar novas formas de financiamento em países pobres, transferências de tecnologia. Se a gente não enxerga a realidade, a gente não consegue fazer um plano que consiga beneficiar a gente. E a gente tem muito poder, pelo nosso tamanho, pela nossa força, de protagonizar um papel de líder na região, na América Latina, na África. Durante o governo Bolsonaro, a gente fechou quase todas as nossas embaixadas que tinham nos países africanos. Então, tipo assim... Por que teve alguma justificativa? Eu nem sabia disso. A justificativa, corte de gastos. Então, tipo assim, tem gastos que realmente a gente precisa, porque é pra gente alavancar no futuro. É uma construção que a gente faz agora pra depois colher os frutos, né? Entendi. Então, a minha visão é essa. E sobre a política do Lula, eu queria entender um pouco mais do porquê que a política do Lula era altiva. Altiva foi a palavra que você usou. O que seria isso? Então, é justamente isso. É uma política que pregue uma união, vamos dizer assim, entre países semelhantes e não seja um país que seja lacaio, vamos dizer assim, do que manda o sistema financeiro internacional, por exemplo, que é hoje comandado pelo padrão do dólar, né? Então, é um país que questiona essa ordem. Não nunca, e não estou dizendo que isso quer dizer que a gente vá mudar a ordem, mas é importante que a gente tenha a voz nessa ordem. Porque senão a gente, como todo país periférico, vai sempre sofrer em termos econômicos, né? Tem uma frase, eu acho que é de Júlio César. Eu não vou lembrar a frase exata, mas ele dizia que preferia ser o primeiro em qualquer lugar do que ser o segundo em Roma. Talvez seja mais isso. Às vezes, para o Brasil, é melhor assumir uma posição como líder da América Latina do que ser o segundo em algum outro local e ficar submetido a alguém. Isso, exatamente. E quando a gente assume esse papel que não é nosso, de estar lá, a gente está na OCDE, tá junto dos ricos, mas ninguém vai considerar que a gente é como um deles, por exemplo. Então, é algo bem complexo. Eu ia falar até um negócio que eu acabei esquecendo aqui. Normal, esquente não. E, na sua opinião, assim, e aí eu queria uma opinião mais pessoal. Sim. O Lula se elegeu, vai ser um governante. Qual seria a postura que a gente deveria adotar? Assim, pragmaticamente, a gente devia restabelecer tais e tais relações, devia agir de tal em relação forma, à política externa, política externa. Com certeza, até o Celso Amorim deu até essa dica ao governo Bolsonaro, que a gente viveu um momento durante o governo Bolsonaro que havia muito embate entre o Trump e o Xi Jinping em certo momento. E a gente estava, tipo assim, cagando para isso. Era o momento da gente fazer o quê? Uma política externa à la Getúlio Vargas. E, vamos aproveitar. Quem é que dá mais? Na época do 5G. Vamos aproveitar. Quem é que dá mais? Estados Unidos, China. Quem me der mais, eu tô com você. Mas não, a gente ficou assim, completamente alheio e até num alinhamento automático com os Estados Unidos. Que isso só se viu no Brasil na época de Castelo Branco. Foi um alinhamento automático aos Estados Unidos. Nem os outros presidentes da ditadura militar foram assim, nesse alinhamento totalmente automático. A gente tem que criticar, a gente não pode ser, tipo assim, um simples lacaio do que vem dos Estados Unidos. Eu acho, só desculpe, sim, só para completar, eu acho justamente isso, que o governo deveria adotar a nossa histórica política externa, que é uma política pragmática. Começou lá com o Jânio Quadros, foi rompida um pouco na ditadura e agora vem voltando aos poucos. Até Collor começou um certo alinhamento, mas ele acabou caindo, né? Aí não dá para discutir muito a política externa do governo Collor, mas Sarney já foi uma política mais voltada para as relações Sul-Sul, com o Mercosul, e aí, por aí até Fernando Henrique, Lula, a gente seguiu essa política de Estado mesmo.
de ter o certo pragmatismo responsável. É porque a gente, às vezes, é muito poluído com conteúdo ideológico e a gente acha que, não, porque não sei quem é meu aliado. É o que a gente falou sobre Taiwan, né? Taiwan agora está penando porque ele não sabe até quando esse aliado vai defender eles. Exatamente. Então fica refém. Você citou, por exemplo, Coreia do Sul. A Coreia do Sul, o desenvolvimento da Coreia do Sul é muito recente, né? E aí é muito normal em qualquer país desenvolvido ele começar a exportar material industrializado e depois ele começar a exportar cultura. Foi o que os Estados Unidos fez, né? Então eles foram um grande financiador da Segunda Guerra, financiador bélico, com empréstimos, com questão de infraestrutura para reconstruir a Europa. E junto disso foi a exportação de cultura, né? Tanto que até hoje a gente idealiza certas coisas por conta de filmes, séries, coisas que a gente vê americana. A Coreia do Sul tá passando por isso agora. A gente vê K-pop, a gente vê séries coreanas na Netflix, uma febre de tudo isso. Só que o desenvolvimento deles aconteceu num lapso temporal muito curto. Você passou um tempo lá também. Sim. Pouco tempo, mas deu pra conhecer. Quanto tempo eles começaram a se desenvolver e como é que funcionou isso? Você sabe me dizer? Veja, a Coreia do Sul ela começou a se desenvolver, se não me engano, foi a partir dos anos 60. Como vários países do mundo. Mas acho que o investimento começou principalmente na época da Guerra Fria, né? Anos 50. Só que o boom mesmo começou nos anos 60, anos 70, com pesado investimento estatal. O Estado despejou dinheiro em empresas parecido como acontecia no Japão. Só que agora eu não lembro o nome, como se chamava esse sistema. Acho que é Chaebolls, na Coreia. Que é, por exemplo, quando você investia dinheiro em empresas familiares, em empresas coreanas, como a Samsung, a LG, Hyundai, isso, muito dinheiro estatal investido, para que naquela época elas se desenvolvessem, né? E hoje são o que são hoje. Mas a Coreia também passou por um período ditatorial e tudo mais. É isso que eu sinto falta no Brasil. Eu converso muito com os meus amigos liberais. Saulo veio aqui, a gente conversou, ele dizendo que ia me converter ao liberalismo, falhou, bichinho, mas por conta disso, porque eu vejo o Estado como um indutor não só econômico, porque nesse pragmatismo que a gente fala, ele não necessariamente ele vai se reverter em benefício econômico momentâneo, assim, automático. Às vezes você precisa de um pragmatismo para a construção do seu plano, que foi no caso da Coreia. Então, assim, se a gente hoje não tem nenhuma indústria automotiva brasileira, nacional. Então a gente fica refém das indústrias externas. A gente não tem nenhuma indústria de tecnologia extremamente avançada. A gente fica refém das questões externas. E se algum dia puxarem muito a corda, a gente vai fazer o quê? Entende? Exatamente. Essa é a minha maior preocupação, assim. E se a gente começa a tomar uma postura de líder, de fortalecimento da América do Sul, de começar a trabalhar as coisas, até o ponto da gente conseguir no futuro exportar cultura, eu acho que a gente consegue se posicionar Coisa que a gente tem muito potencial, né? Muito. Isso. Pois é, esses países passaram por esse desenvolvimento lá atrás, né? Muito dinheiro em empresas familiares. No Japão, por exemplo, era Toyota, Mitsubishi, mesmo jeito da Coreia. Foi assim que deu certo. E muito você acha que aqui o Lula vai voltar a trabalhar esse tipo de política? Eu até vi que tem muitas críticas em relação ao PT, em relação a essa parte da industrialização. Sim. É uma coisa que eu acho que ainda é falho. Eu não sei se é a industrialização PT, em si, né? Mas... porque a gente vem vivendo uma série histórica de desindustrialização no Brasil. Então isso é uma coisa, assim, muito séria. Sim. Porque a indústria, ela pode ter, assim, um percentual mínimo, vamos dizer que tem, assim, 5% de indústria. Veja esses 5%, o quanto de gente que eles empregam, o quanto que movimentam a economia. Então a indústria, assim, é uma coisa crucial no país. É por isso que esses países lá atrás investiram tanto na indústria, né? Os tigres asiáticos aí, que você está dizendo. A China também. E a gente perdeu esse bonde, né? A gente ficou nas commodities porque era mais confortável pra gente. Exatamente. É uma coisa até que eu tenho medo. A gente não pode virar um país voltado só para agroexportação. Eu achei muito legal, não sei se você acompanhou, há uns 5 anos atrás, a China anunciou um mega projeto aqui na América do Sul, que era de uma ferrovia transcontinental, que ligaria o Porto de Santos até o Peru. Passaria pela Cordilheira dos Andes e tudo. Muito legal em termos de infraestrutura, coisa que ela vem fazendo também na África, aquela política da Rota da Seda que eu falei, incluiu aí o Brasil. Também tem um canal na Nicarágua que ela está pretendendo fazer. Aí agora, perdi o fio na meada. Normal. Então, agora me passei.
Então, ela, através... Ai, meu Deus. Pode retomar o raciocínio, não tem problema não. Esquente não. Você estava falando da China, investimento em infraestrutura, industrialização. Ai, meu Deus. E a pergunta que você fez foi... Agora eu já me perdi também. Agora perdeu todo mundo. Agora eu já me perdi também. Mas, enfim. Perfeito. A gente não pode ser um país agroexportador. A gente não pode. Então, ótimo. Essa logística sensacional que a China está fazendo. Mas até que ponto isso pode ser benéfico para nós ou só vai reforçar a política deles? A nossa política, a política deles e enfatizar a gente cada vez mais como um país exportador de comida. Uhum. Então, é tipo assim, você tem que ponderar tudo, né? Sim, sim. Eu acho que é o que falta pra gente, a gente agir de forma pragmática e não ficar nessa de, o meu lado é X, o meu lado é Y, e não sei quem é meu amiguinho. Exatamente. Exatamente. A gente tem que ver tudo assim de uma maneira mais pragmática, né? Ver o que é bom nesse caso, o que é ruim nesse caso. A gente tem que fazer... E ver o que beneficia a gente da melhor forma possível. Exatamente. Exatamente. Léo, nosso tempo chegou ao fim. Eita, já? Já. Poxa. Eu queria lhe agradecer. Comida ainda, um monte de coisa. Eu queria lhe agradecer muito, cara, pela presença, pela conversa. A gente trocou uma ideia muito massa aqui hoje. Poxa, eu que agradeço. Queria que você deixasse um recadinho pro pessoal pra gente poder se despedir com elegância. Dá pra mandar um recado em... Taiwan fala que língua? Chinês? Fala chinês, é. Dá pra mandar um recadinho em chinês? Posso mandar em chinês? Pode mandar em chinês, por favor. 我不会说中文, Colina Política. É isso, Valeu. pessoal. O que foi que você disse? Não sei falar chinês. Colina Política, top. Valeu, pessoal. Eu fiquei decepcionado. Pessoal, muito obrigado pela presença. Um abraço e até o próximo episódio. Valeu, pessoal.